funciona a separação das contas na sua casa? Você acha que tá tudo bem para você ou é um assunto ainda um pouco delicado na relação de vocês? Eu sou a Ariane Cedrais, esse é o canal Contas Comigo e hoje a gente vai falar sobre essas dificuldades que a gente tem, não só de falar sobre o dinheiro, mas de sentir como está a relação com o dinheiro dentro da relação de vocês. Primeiro ponto que eu tenho que trazer aqui para vocês: parem de deixar dinheiro como um tabu, certo? Falar sobre dinheiro tem que ser uma coisa natural. E ela só vai ser natural se você falar constantemente sobre. E quando eu digo falar constantemente sobre, não é falar que não está ganhando bem, não é reclamar, não é falar o que todo mundo fala, não é falar sobre as abobrinhas do dia a dia. Mas sim, conversas profundas e reais, como planejamento, expectativas, desejos, realizações. Então, tudo isso tem que estar alinhado. E se você não trata sobre isso com a pessoa com quem você divide as contas, fica mais complicado você atingir os seus objetivos e a relação de vocês como casal e como pessoas financeiras evoluírem. Então, é preciso ter muita atenção e falar sempre sobre. E como é que você vai abordar esse assunto, né? Como é que você se sente? Primeiro vocês vão trazer pontos de como vocês se sentem em relação à divisão das contas, né? Tem gente que acha que tá tranquila. Tem gente que acha que o outro deveria pagar mais, ou que deveria pagar menos, ou que as coisas não estão efetivamente equilibradas. Tem gente que não fala nem quanto ganha. Ah, mas isso não me interessa. Sim, interessa até mesmo porque como é que você vai poder avaliar como você pode, de alguma forma, realizar um objetivo seu ou até mesmo um objetivo familiar, se você não conversa sobre o assunto. Então, é preciso trazer clareza. E para trazer essa clareza, somente na base da conversa. Como é que funciona comigo, né? Aí você pode estar pensando, mas para você é fácil, é um assunto sem tabu para você. Eu sou acostumada a falar sobre isso o tempo inteiro. Hoje, né? Vamos combinar que eu comecei a falar sobre educação financeira nos últimos 10, 12 anos. Mas antes disso, foi em algum momento tabu para mim. Era um tabu dentro da minha casa, de certa forma, né? Quando eu cresci. Então, para fazer isso acontecer de forma natural, levou-se tempo. Então, você também vai precisar de um tempo e não vai ser de uma hora para outra. Mas vocês podem estabelecer momentos para isso. Sentar de forma descontraída, nunca em um momento de dificuldade e explosão, tá? Porque já é um assunto que tensiona certas pessoas. Então, se você não traz ele num momento leve, fica mais difícil dar continuidade. Então, se já tá ali no atrito, fica mais difícil. Então, tem que ser num momento de descontração. Começa pelos objetivos, pelas formas e depois você traz as suas dificuldades, né? Lembrando que essas conversas têm que ser mais sobre você, não julgando o outro, tá? E isso é o que eu faço dentro das minhas consultorias com casais, tá? A gente tem todo um passo a passo para tratar sobre esse assunto dentro das consultorias, justamente porque a gente sabe que é um assunto delicado. Não adianta você chegar para o seu parceiro, para a sua parceira, dizer, eu não acho que você está gastando corretamente o seu dinheiro que você suou para ganhar e eu acho que você devia gastar de outra forma. Ninguém vai ouvir isso com bom tom, né? Então é preciso a gente saber, né, trazer o tópico. E aí você vai normalmente falando sobre você. Quando você fala sobre você, o outro ouve também sobre ele, tá? Isso é comum. Então, tem que ter esse tópico dentro do relacionamento
em momentos de descontração. Eu gosto de fazer o planejamento todo mês. Eu faço meu planejamento financeiro todos os meses. Faço o levantamento das contas, o que é que aconteceu, qual é o que é que eu quero, como é que eu vou distribuir a renda do mês. Faço todo esse planejamento. E isso para mim é um momento de lazer, de descontração, para mim é perfeito, tá? E aí, com relação ao meu planejamento, eu trago o assunto, certo? Você pode fazer o mesmo. Se você não faz o planejamento, se você está pensando, eu vou fazer uma organização, quero trazer para dentro da conversa uma questão minha de endividamento ou uma questão de que acha que as contas não estão devidamente equilibradas dentro das contas do casal, você tem que primeiro fazer o seu dever de casa, ver qual é o seu comportamento antes de trazer para o outro. Isso vai facilitar bastante a comunicação, tá? E quando a coisa esquentar, tá? Porque às vezes esquenta, a gente sabe, que tem gente que a partir do momento em que enxerga os seus próprios erros, se fecha, diminui um pouco a conversa, traz um outro tema, espera um pouco e aborda. E caso vocês realmente não consigam abordar o tema, somente vocês dois, busquem um mediador, busquem um consultor, uma consultora financeira que vai poder sim trazer esses ânimos mais acalmados para dentro da conversa e vocês consigam de fato ter uma relação financeira mais saudável. Espero que vocês coloquem em prática. Pode colocar aqui também nos comentários quais são as conversas difíceis que vocês têm dentro dos seus relacionamentos, que tipo de assunto fica mais difícil falar ou até mesmo deixar formas como você aborda esse assunto dentro do seu relacionamento para ajudar outras pessoas. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!